Olá, uma ótima tarde. Eu sou Gabriel Monteiro e agora te atualizo das principais notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 18 de outubro. Subiu para 16 o número de mortos de um acidente de ônibus em Pernambuco na noite desta sexta-feira. A informação é do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. A Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, ele voltou para o sentido correto e então colidiu com um barranco de areia e tombou. Alguns passageiros foram arremessados do veículo, que indica que eles poderiam estar sem o cinto de segurança. Este acidente aconteceu em Saloá, no agreste pernambucano, próximo ao município de Garanhuns. O veículo havia saído de Santa Cruz do Capibaribe e tinha como destino final a cidade de Brumado, na Bahia. Havia 32 pessoas neste ônibus. 30 eram passageiros e 2 eram motoristas. Segundo o hospital da região, 17 pessoas ficaram feridas. Os 2 motoristas do ônibus tiveram ferimentos leves. Eles passaram por um teste de bafômetro no local do acidente e não foi constatada embriaguez. A rodovia ficou totalmente interditada das 19h45 até as 4 horas da madrugada. Os documentos do veículo estavam válidos e também legais. Não tratava-se de uma linha comercial e sim de fretamento. Ainda não há informações sobre o proprietário deste veículo. As causas do acidente estão sendo apuradas. E sobre este acidente, o chefe de policiamento da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, Luciano Holanda, disse à CNN Brasil que o motorista alegou uma falha mecânica no ônibus. A PRF ainda está analisando as causas deste acidente. Vamos ver um trecho da fala de Holanda. O motorista informou que não tem conhecimento, não sabe o motivo pelo qual perdeu o controle, né, mas acredita que possa ter acontecido uma falha mecânica. Mas ainda assim, os levantamentos e a conclusão da causa principal do acidente só será realmente obtida através da finalização do laudo pericial. O ônibus ele era um ônibus, não era de linha comercial, ele era um ônibus de fretamento, né? São ônibus que fazem viagens pontuais e toda a documentação estava legal. Foi obtida a documentação junto ao motorista, né, o encarregado no próprio local do sinistro, mas é bom realmente atentar para a localidade, né, a geografia dessa região, que ela é uma região de serra com muita curva sinuosa. Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta para temporais neste final de semana. A instabilidade no tempo pode provocar temporais, com riscos de ventos fortes e até granizo neste domingo. Paulo emitiu um alerta de temporais para todo o estado a partir de sexta-feira até domingo. A previsão é de chuva forte, com intensas rajadas de vento e queda de granizo em algumas regiões. Os temporais são causados pelo avanço de uma frente fria associada à umidade da Amazônia. As chuvas podem causar alagamentos, deslizamentos, transbordamentos de pequenos córregos, principalmente em áreas mais vulneráveis. As temperaturas devem variar de uma mínima de 7 graus a uma máxima de 34 em todo o território paulista. A previsão também indica fortes rajadas de vento na área do litoral, o que pode causar agitação no mar e perigo para embarcações. Na Baixada Santista, os termômetros devem ficar entre 16 e 25 graus. O litoral norte terá a mínima de 15 graus e máxima de 27 e deve ser a região com chuvas mais fortes e rajadas de vento mais intensas. A Serra da Mantiqueira deve registrar temperaturas entre 7 e 22 graus, com possibilidade de granizo isolado. Nós vamos agora para a política. O presidente Lula participou de um evento de educação em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde o governo anunciou um edital que prevê apoio a até 500 cursinhos populares em todo o país para o ano que vem. O presidente discursou e Renan Fiuza traz os destaques deste evento. Renan, uma ótima tarde. O que foi apresentado por aí? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Gabriel? Ótima tarde para você também, para todo mundo que está na nossa companhia aqui na CNN Brasil. Pois é, acompanhamos de perto a participação do presidente Lula, que voou cedinho, de Brasília, da capital federal, aqui para São Paulo, pousou no aeroporto de Congonhas e seguiu para o seu berço político, São Bernardo do Campo, região do Grande ABC. Ginásio poliesportivo estava lotado de alunos e também professores da rede pública de ensino. O presidente Lula estava acompanhado de alguns parlamentares, mas principalmente dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e também da Educação, Camilo Santana. Eles firmaram esse compromisso, esse edital, projetando para 2026 a criação de novos cursinhos populares. Já existem alguns e a meta é superar a marca de 500 cursinhos populares. É claro, que em meio àquela agitação e euforia das pessoas que estavam lá presentes, cada um teve um momento de discurso, de falas, utilizaram esse momento para incentivar a garotada e os professores, valorizando sobretudo a categoria, mas também tiveram os seus momentos políticos em cima do palanque ali. Trago aqui alguns destaques. Um do ministro Fernando Haddad, que acabou dizendo o seguinte: pobre no orçamento, sim, e rico vai ter de pagar mais imposto de renda. Isso, segundo nas palavras do ministro Fernando Haddad, incomoda e bastante o andar de cima, mencionando aí que os ricos terão de pagar mais impostos que os pobres. O presidente Lula foi mais comedido em seu discurso, traçou um pouquinho da sua trajetória até a presidência da República, dizendo o seguinte: olha, se eu conseguir, vocês que estão aqui também podem conseguir, falando que vai continuar incentivando, que quer essa garotada estudando, que a educação, segundo o presidente Lula, é o principal caminho. Portanto, presidente Lula aí mencionando e incentivando a garotada que lá estava. Trago aqui só um detalhe, da fala do presidente Lula, porque teve uma alfinetada de leve, digamos assim, Ele disse: olha, o nosso continente, onde o Brasil se encontra, um dia vai ser independente. Nunca mais um presidente de outro país vai ousar falar mais grosso com o Brasil. Foi isso que ele mencionou. E aí eu convido a todos para a gente acompanhar um trecho da fala do presidente Lula. Vamos ver. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Uma leve alfinetada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguindo esse discurso que o presidente Lula abraçou nos últimos meses de soberania nacional brasileira. Hoje é dia D de vacinação aqui no país. A campanha do Ministério da Saúde mobiliza a população para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e também de adolescentes menores de 15 anos. Lá em Porto Alegre, tem até transporte de graça para facilitar este acesso aos postos. A repórter Gabriela Garcia está aqui ao vivo conosco e vai trazer detalhes. Como é que está a movimentação por aí, Gabriela? Seja bem-vinda, boa tarde. Tem transporte público gratuito, hoje é passe livre para facilitar a ida das pessoas até os postos de saúde para completar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Hoje, um pouquinho mais cedo, eu dei uma circulada, fui até a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Cecília, vocês até acompanham imagens. Por lá o movimento estava bem tranquilo, não tinha filas, filas grandes, demora para fazer a vacinação. Então, tudo andando conforme o esperado por aqui. E em Porto Alegre, os postos de saúde vão ficar abertos até às 6 horas da tarde. Hoje, no Brasil inteiro, são mais de 35 mil salas de vacinação abertas para aplicar imunizantes. A gente, segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas mais de 20 milhões de doses. Então, a gente tem esse número aí de mais de 20 milhões de doses de imunizantes distribuídas para todo o país.
pais e responsáveis, essa é uma dica, podem acompanhar inclusive a situação vacinal das crianças e dos adolescentes no aplicativo Meu SUS Digital, que permite ver quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes. Também hoje o Ministério da Saúde está realizando a vacinação contra sarampo e febre amarela para pessoas até os 59 anos. No caso da febre amarela, a prioridade são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Então, ainda tem tempo, vale a pena levar crianças e adolescentes aí menores de 15 anos para completar a caderneta vacinal neste sábado. Gabriel. Valeu pelas informações. Continuamos atentos à campanha neste dia D da vacinação. Valeu, Gabriela. Milhares de protestos contra o presidente americano Donald Trump acontecem agora lá nos Estados Unidos e também outras cidades pelo mundo. A correspondente em Washington, Mariana Janjaco, acompanha tudo de pertinho e traz mais informações. Mariana, seja bem-vinda, boa tarde. Tem tema central este protesto contra Donald Trump ou é um protesto mais geral e aí se espalha por todo o mundo? Oi, Gabriel, obrigada, boa tarde a todos. Gabriel, o nome desse protesto é No Kings, ou seja, sem reis. É um protesto de manifestantes que acreditam que o governo de Donald Trump é um governo autoritário, ou seja, ele pode ser comparado com um reinado, na verdade. Então, manifestantes estão fazendo protestos nos 50 estados americanos, pelo menos manifestações estavam marcadas para os 50 estados americanos, mais de 2.500 protestos, então, com as pessoas indo às ruas e a maior parte deles em Nova York, que é uma cidade muito democrata, aqui normalmente governada pela oposição aqui nos Estados Unidos. Mas, como eu disse, há manifestações em todos os lugares, pelo menos estavam marcadas para acontecer em todos os lugares, inclusive aqui em Washington, aqui na capital dos Estados Unidos. E há até mesmo protestos em outras partes do mundo. Berlim, na Alemanha, Londres, na Inglaterra, Madrid, Barcelona, na Espanha, também registraram protestos contra Donald Trump nesse sábado. Trump foi questionado, sobre essas manifestações recentemente e ele disse que não é um rei, que as pessoas estão comparando ele com um rei, que isso não é verdade. Também é importante lembrar que essas manifestações de hoje acontecem em meio ao shutdown, a paralisação do governo federal. E Trump disse que alguns democratas não facilitaram a aprovação de um projeto para reabrir o governo justamente porque queriam que o governo ainda estivesse paralisado nesse sábado, no dia de manifestações. E é a segunda vez que esses protestos acontecem aqui nos Estados Unidos com esse tema contra medidas que os manifestantes julgam autoritárias de Donald Trump. Isso já aconteceu no mês de junho e agora no mês de outubro, então, e a aprovação de Donald Trump tem continuado a mesma por aqui, com poucas mudanças. Uma pesquisa da CNN que agrega vários índices nacionais mostrou que 57% dos americanos desaprovam o governo Trump e 41% aprovam. Gabriel. Nós tivemos 10 tentativas seguidas de votação do orçamento lá nos Estados Unidos, não conseguiram aprovar. Nós hoje completamos 18 dias de paralisação, já temos o terceiro maior shutdown da história nos Estados Unidos. Obrigado, Mariana Janjaco, pelas informações. Continuamos acompanhando os protestos. Donald Trump foi às redes sociais também para trazer informações atenuando a pena do ex-deputado de origem brasileira, Jorge Santos. Ele deixou a prisão após o anúncio, segundo relatos do New York Times. Trump disse que Santos é meio fora da lei, mas que outras pessoas fora da lei não são obrigadas a cumprir 7 anos de prisão. Ele afirma ainda que, abre aspas para Donald Trump, Jorge Santos, pelo menos, teve a coragem, a convicção e a inteligência de sempre votar como republicano, fecha aspas. Donald Trump criticou as condições da prisão e disse que o ex-deputado vai poder deixar a cadeia imediatamente. O ex-deputado foi condenado este ano por fraude em campanha eleitoral. Antes desta condenação, ele havia sido expulso do Congresso. Essas foram as principais notícias de momento. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. Até já!